Boa tarde aos amigos e amigas. Pela manhã não foi possível a gente gravar por causa da chuva. Agora a gente vai gravar agora à tarde. A gente vai fazer um outro trajeto hoje, porque eu tenho um irmão que sofreu derrame, né? Paralisou as pernas dele, mais velho do que eu, e ele foi internado, né? Então eu vou lá nesse hospital por nome de UPA, né? Parece que esse hospital ele foi feito na época da Covid, né? Para atender os pacientes da Covid. E ele estava internado no Laura. Aí transferiram ele para esse hospital, que fica no residencial José Lisboa. Então eu vou tentar localizar esse hospital e ver se é possível ter acesso, né, a visitar ele. Mas pelo que eu já estou sabendo, não é possível visitar ele, porque me parece que só pode visitar ele às 4 horas da tarde e só pode entrar uma pessoa. Mas mesmo assim eu vou lá averiguar, e enquanto isso a gente produz conteúdo aí, filmando as ruas da cidade de Bacabal. A gente vai fazer hoje um novo traçado, ou seja, um outro sentido, porque a gente não vai para casa agora. Nós estamos atravessando aqui a BR-316. Nós vamos entrar aqui, pegar a Rua da Areia, já no bairro da Areia, sentido desse residencial. Enquanto isso a gente fala, né, sobre as nossas ideias, né, suas novas ideias inovadoras abalando o planeta Terra. E eu queria falar hoje, irmão, sobre o psicológico, né, a formação mental das pessoas na regência das leis corruptíveis, que o bem está associado ao mal. Então eu queria entrar hoje, né, nesse assunto. O psicológico das pessoas, a formação mental na regência das leis corruptíveis dos políticos de Moisés, numa sociedade que o bem está associado ao mal. Por que a gente está falando isso? Para poder apresentar para você como será a formação mental ou psicológico das pessoas na regência da lei incorruptível de Cristo, numa sociedade separada do mal. Então aí é duas situações distintas, irmão. De um lado, que é a atualidade hoje, né? As leis corruptíveis dos políticos, que é as leis que regem o viver do povo hoje, essas leis, né? Então a gente vai analisar a formação mental ou psicológico das pessoas, sobretudo dos jovens, nessa sociedade aí que o bem está associado ao mal. E também a gente vai avaliar como será a formação mental ou psicológico das pessoas na regência da lei incorruptível de Cristo, numa sociedade separada do mal. Então, hoje o psicológico das pessoas, sobretudo dos jovens e das crianças, ele já é formado com deficiência, com impureza, né, de maldade. Porque o conhecimento que eles recebem não prioriza essa pureza. Ou seja, não prioriza uma formação mental pura. Porque o conhecimento que eles
instrui as pessoas, não prioriza isso. Porque as leis em si, elas são corruptíveis. E a sociedade, o bem está associado ao mal. Portanto, não necessita, ou seja, para eles não interessa, por causa disso, né, que a mente das pessoas estejam pura, sem impureza de maldade. Para eles não interessa isso. Já com a lei incorruptível de Cristo, na regência dela, que vai ser gerada uma nova sociedade separada do mal, a formação mental muda. E a disciplina. Porque a lei é outra, né? Uma lei pura. A lei que o bem está separado do mal. Por isso é necessidade das pessoas ter uma mente pura. Então todo tipo de conhecimento e instrução que será dado na regência da lei incorruptível de Cristo é para purificar a mente das pessoas, o psicológico dele. Se as pessoas, irmão, que vivem com os psicológicos de uma sociedade que o bem está associado ao mal, é uma formação mental enferma, doente, por causa da impureza de maldade. Então é totalmente diferente de uma formação mental da regência da lei incorruptível de Cristo, que o mal está separado do bem. Totalmente diferente. Por isso que a gente está comentando sobre isso, para mostrar para você a diferença que há entre uma formação mental, entre um psicológico de uma mente pura e o psicológico de uma mente que o bem está associado ao mal. Então, irmão, é necessário que a pessoa purifique a sua mente. Ele vai ter que fazer isso. Ou seja, tira a enfermidade dela, porque a enfermidade da mente da pessoa é o mal, é a impureza. Para poder adquirir a formação mental e incorporar essa pessoa numa nova sociedade separada do mal. Então o processo de mudança se encontra justamente aí. E nós vai entrando aqui no bairro Pedro de Brito. E a mudança é as regras da lei. A lei pura é amar a Deus e amar o seu próximo. Então essa é a formação mental da lei pura. É o amor. Amar a Deus e amar o seu próximo. Então, quanto às leis corruptíveis, elas são confusas e contraditórias. Existem um monte de regras e que essas regras não priorizam o amor a Deus e ao seu próximo, e sim outras coisas. Portanto, abre brecha, digamos assim, a formação mental abre brecha, na própria qualificação mental abre brecha para o mal. O mal tem essa liberdade. E a mentira. O mal e a mentira. Porque é exatamente isso aí que é o fundamento das leis corruptíveis. Não é essa rua que eu vou entrar. É o fundamento das leis corruptíveis, o sigilo e a mentira. Para dar liberdade ao mal.
Então vai ser um processo totalmente diferente um do outro, irmão. E a necessidade aí, isso aqui é a Rua Amazonas do bairro Pedro de Brito. E a necessidade da pessoa adquirir essa formação mental para poder se alinhar às regras de uma nova sociedade separada do mal. E o psicológico hoje, irmão, das pessoas, dessa sociedade que opera, que o bem está associado ao mal, é enfermo, contraditório, confuso, corrompido. Tudo isso é feito, irmão. É uma estratégia do inimigo para poder dar noção e direção para as pessoas. Porque veja bem, a partir do momento que você tem acesso a um conhecimento puro, que não tem impureza de maldade, a sua mente vai ficar bem clara, e aí você não vai ser confundido, porque ela não é corrompida. A mente das pessoas é corrompida pela doutrina contraditória, que tira o entendimento, ou seja, cega o entendimento das pessoas. E essa contradição corrompe o entendimento dele. E aí, aqueles que fazem esse processo de corrupção controlam ele, dando direção e visão para ele, através da ordem. Através da ordem que ele recebe. Mesmo porque a forma de comando que opera nessa regência dessas leis, ela é do maior para o menor. É do pastor para o membro. É do que dá ordem para o que obedece. Então é uma forma de comando para o ignorante, digamos assim. Para a pessoa que não tem noção, não tem sentido. E essa ordem, ela dá sentido para a pessoa. No momento que ela é dada, a pessoa obedece. Agora, quando acontece o contrário, ou seja, a pessoa tem a consciência pura, a mente dele está purificada, porque a lei que ele obedece é a lei incorruptível de Cristo. Quando ele recebe a ordem, aquele que deu a ordem não tem autoridade sobre ele, porque ele tem uma visão pura. Ou seja, ele não está com a mente corrompida. E aí, ele consegue ver o caminho. Porque não foi implantado a cegueira no entendimento dele. Então, tudo isso é feito de forma inteligente. A corrupção na mente das pessoas é feita de forma inteligente justamente para corromper ele, dar noção e sentido para ele, e direção. Quando a pessoa que ainda não foi corrompida, que é o meu caso, que a mente é pura, eles podem até ter poder de direcionar ele através da ordem. Mas só que ele vê outro caminho, porque a mente dele é pura. E aí, essa direção que é dada a ele opera como um laço, porque ele vê além disso. Ele vê, porque o entendimento dele está claro, além daquele sentido que é dado a ele. Do sentido que é dado aí. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença que há entre a formação mental corrompida. A formação mental corrompida, que é aquela mente que é instruída o bem associado ao mal, portanto a pessoa não tem domínio próprio, porque ele fica confuso, ele é implantado na mente dele uma cegueira, e essa cegueira é implantada justamente para tirar o sentido próprio dele e estabelecer um sentido conforme a ordem que ele recebe. Já o outro lado é que a mente dele está pura, clara, ele tem domínio próprio e ele obedece o outro domínio, claro, né? Mas tendo um domínio próprio. E aí a ordem para ele opera como um laço,
Porque além dele obedecer esse sentido que ele recebe da ordem, ele tem um outro sentido de não obedecer aquela ordem. Então ela opera como um laço, a ordem que ele recebe. Então, irmão, é mais ou menos assim. E as pessoas que vivem com o entendimento corrompido, a mente dele está enferma, está doente. Só que essa enfermidade ela é colocada de propósito, digamos assim, pelos que controlam ele, que é o mal. Quanto mais a pessoa está com o mal dentro dele, mais cego no entendimento ele fica. Então, irmão, nós estamos chegando já próximo já. Aqui é a estrada da Bela Vista, uma estrada muito movimentada. E aqui a gente tem que saber onde fica essa UPA. Eu vou procurar mais na frente. Não sei onde é, não. Ali, ó. Aquele lado ali fica. Lá direito fica o residencial José Lisboa. Que é onde dizem que se encontra essa UPA. Né? Aqui é uma outra parte da cidade, Bacabal. Que a gente não passou nela ainda, né? Porque o nosso destino do trabalho para casa não passa por aqui. Aqui é na região da estrada da Bela Vista, né? Dá acesso aos bairros Novo Bacabal, Frei Solano, Residencial Zé Lisboa, Terra do Sol, 1, 2, 3 e 4 e 5. Então, bem aqui vai a entrada por o Residencial José Lisboa. A gente vai entrar, mais na frente a gente vai procurar saber onde fica esse hospital. Esse posto aqui eu vou procurar. Onde fica o hospital UPA? Tá, obrigado, viu? Tá, UPA, tá fácil. É aqui no final à esquerda. Vamos lá ver se filmar, aproveitar para filmar e saber alguma notícia, né? Dá pra gente entrar lá ou não pra ver. Meu irmão sofreu derrame, paralisou as pernas e a gente quer ver ele, né? Pra ver como é que ele tá. Deixa eu ver se vai ser possível. Então, esse bairro aqui é um bairro novo, né? Foi construído aí na época da Dilma. Só que ele não foi entregue. Aí os políticos da região se uniram, reconstruíram as casas para dar a região, dar moradia pro povo. Aqui é um loteamento do lado direito. Loteamento antes do bairro. Então, irmão, é isso aí o assunto que a gente tá falando sobre a formação mental atual das pessoas, que é uma formação mental aterrorizada que tira a felicidade das pessoas, irmão. Isso mesmo. A formação mental da pessoa com impureza de maldade interfere no viver dela de forma negativa. Depois, quando a gente tá vendo na outra filmagem, porque a gente vai fazer duas filmagens para 2 canal, né? E o dois qual é? Talvez na outra filmagem a gente vai entrar fundo sobre isso. A formação mental das pessoas na regência das leis corruptíveis, que o bem está associado ao mal. É uma formação mental que tira a felicidade das pessoas. Aí as pessoas, ao mesmo tempo que ele não é feliz, ele transmite através das ideias essa infelicidade às pessoas. E aí
ele passa a semear aquela sujeira na mente dele. Acho que é no final. Passa a transmitir essa sujeira. Porque a pessoa que está com a formação mental que o bem está associado ao mal, primeira coisa, ele não tem domínio próprio, ele perde a capacidade racional também, porque a mente dele, o raciocínio dele fica travado, justamente nessa confusão. Porque o que liberta as pessoas é a pureza na mente. Se a pessoa não tem essa pureza na mente, ele fica travado na própria impureza. Então a impureza ela opera como um obstáculo para a formação mental dele. Onde fica a UPA aqui? É ali, né? Ah. Você vai direto aí, ó. Aqui, né? Aqui, virando assim, a primeira rua. Tá, obrigado. Mas tem que procurar, a gente não sabe, né? Então, é a formação mental das pessoas com bem associado ao mal. Ele passa a viver no seu ambiente com esse tipo de coisa, o bem e o mal. E aí, a disciplina que a pessoa recebe e dá, ela é corrompida. É a base da força e da violência. Aí dá para ter mais ou menos noção como fica o ambiente familiar de pessoas com a mente corrompida, né? Com a formação mental corrompida e contraditória. Os dominadores geralmente eles usam a força e a violência para dominar. Não é a educação racional a base do amor, e sim a base é o ódio. E também os posseiros, né, os que conseguem obter direito e posse, é com a mesma dimensão, na base da força e da violência. Não sei se eu vou conseguir. É tão esquisito esse hospital, né? Muito. Mas mesmo assim eu vou lá, né? Pra ver o que dá. Muito funcionário aí, né? E a referência. É aqui, mas eu acho que eu nem vou procurar. É só pra sondar mesmo. Pra produzir conteúdo. Aqui é o hospital, é a entrada ali, né? Que foi construído, né? Para atender os pacientes de Covid. Eu não vou encostar não, porque talvez eu vou vir aqui de novo. Outra hora, né? Até para produzir conteúdo, né? Isso aqui mais é para isso. Pois é, irmão. Então, o assunto que a gente conversou é sobre isso, né? Sobre a formação mental. E eu tenho um irmão aí, como é que a gente faz para visitar ele? Só falar ali na recepção. E entra. Fala lá, pergunta lá os horários, tudo aí, dá as informações. Ah, ele tem um horário, não tem? Tem. Ah. Pode saber aí, dá as informações.
Vou desligar aqui. Aí depois a gente continua com a gravação, tá?